Queridos irmãos, hoje o Evangelho nos apresenta essa parábola contada por Jesus, que coloca diante dos nossos olhos esse contraste, esse paradoxo. A vida presente e a vida futura. É um paradoxo muito presente no Evangelho, porque no Novo Testamento, o servo de Jesus Cristo é alguém que nunca perde o seu horizonte escatológico. Ou seja, nós estamos olhando para o porvir. E por isso, os nossos olhos não estão fixados nos resultados momentâneos, mas no peso de eternidade que as nossas ações comportam. Isso é absolutamente essencial entendermos numa fase da história humana em que todos estão em busca de resultados. Resultados visíveis, resultados tangíveis, resultados mensuráveis, inclusive no que diz respeito à fé. Então as pessoas acham que você tem que ter uma fé que vai produzir um resultado em todas as áreas materiais da sua vida. Você tem que ser financeiramente próspero, você tem que ter uma saúde perfeita, você tem que ter relacionamentos perfeitos, você tem que ter uma carreira de sucesso, você tem que ser bem-sucedido em tudo. Caso contrário, você não crê. Então as pessoas te jogam em crise e colocam a tua fé em xeque quando o assunto são resultados terrenos. Só que quando nós olhamos para a vida dos santos, nós percebemos que a vida deles foi completamente diferente disso. A começar pela vida de Jesus. Ele nasceu num estábulo, em Belém, numa noite fria. Depois teve que fugir para o Egito, viver como forasteiro, como migrante, numa pátria completamente avessa. Passou uma vida de trabalho oculto em Nazaré. Teve 3 anos de uma missão árdua e, inclusive, infausta, e morreu na cruz, condenado como um ladrão. Ele ressuscitou dos mortos, mas ao invés de triunfar sobre seus inimigos, ele subiu aos céus. E os apóstolos foram perseguidos, e os mártires foram trucidados, e os confessores da fé foram extremamente tentados. Os doutores da igreja passaram a vida inteira sacrificando-se para trazer a verdade da fé. Os santos de todos os tempos passaram por tribulações muito fortes, a tal ponto que São Tiago diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Jesus Cristo sofrerá tribulações. É disso que Jesus está falando no Evangelho. Quando ele diz que havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Ou seja, era um influenciador de sucesso que produzia eventos frequentados pela elite, pelos famosos da época. Um homem que ostentava
por assim dizer, roupas de marca, que era aplaudido por todos, cuja amizade todos queriam, disputavam. Na porta da sua casa, um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cães lamber as suas feridas. Ou seja, o contraste é muito forte. E ele é tão forte quanto banalmente próximo. A riqueza e a pobreza. A abundância e a escassez. A ostentação e a indigência. Mas acontece que o pobre morre. E os anjos levam-no para junto de Abraão. Diz Jesus, morreu também um rico e foi sepultado. Ou seja, diante de Deus, aquele pobre era a celebridade. Os anjos vêm buscá-lo, o conduzem até o seio de Abraão, que é o patriarca de todos os patriarcas, o máximo no Velho Testamento. Mas o rico foi só sepultado. O rico foi tão somente sepultado. E lá, do outro lado da morte, começa um diálogo muito interessante. No meio dos tormentos, o rico levanta os olhos, vê de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Não é que Lázaro estava assim, no meio de muita gente, ele identificou. Não, estava ao lado de Abraão. O cara ferrado, o fulano que ninguém sabia o nome, o indigente, do qual todo mundo fugia, porque ele era cheio de feridas, era impuro na religião de Israel. Os cães vinham lamber-lhe as feridas, e os cães eram considerados animais impuros justamente por causa disso. Ele ao lado de Abraão, e o rico no meio dos tormentos. Ele grita, Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Vejam, Lázaro tinha fome das migalhas da mesa do rico, e o rico agora tem sede da gotinha de água com que Lázaro poderia refrescar-lhe a língua. Abraão respondeu, Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida. Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Vejam, isso para nós é muito sério, porque nos dá uma visão invertida daquela que é comum entre os homens incrédulos, que atualmente são a maioria dos homens. Os homens incrédulos trabalham para essa vida, eles querem ser bem-sucedidos aqui. Só que, quando essa vida acabar, eles terão recebido toda a recompensa aqui. Toda a recompensa aqui, no mundo. Jesus fala disso no Sermão da Montanha. Quando ele diz, olha, guardai-vos de fazer
as vossas boas obras diante dos homens. Eu vos asseguro que, se o fizerdes, já tereis recebido a sua recompensa. As pessoas querem a recompensa aqui. E elas têm. Às vezes as pessoas me perguntam, por que uma pessoa santa, às vezes passa por doenças terríveis, quase que inexplicáveis, sofre, morre precocemente. Aí você tem lá um fulano completamente ímpio, velho, gordo, cheio de saúde, cheio de fama, cheio de dinheiro, bem. Ué, se ele fez algum bem, ele tem que ser remunerado aqui. Porque lá ele vai ter condenação. Mas bem-aventurado é aquele que vai ser recompensado lá. Eu não quero recompensa aqui. Eu estou abrindo mão das recompensas aqui. Não quero reconhecimento, não quero prestígio, não quero ter uma vida regalada, nada, nada, nada. Por quê? Eu estou investindo lá. O meu investimento é na eternidade. Isso tem que estar claro na nossa cabeça. Mas por que na minha casa isso? Por que na minha família isso? Porque você é um eleito, porque você é um bem-aventurado, porque você é um servo de Deus, porque Deus está com você. É o contrário. As pessoas pensam, nossa, a situação na minha família está ruim. Logo, é coisa do diabo. Não, não necessariamente. Tem, às vezes, sim, alguma coisa desse tipo. Mas, muitas vezes são tribulações da vida, que nós temos que suportar pacientemente. Ah, poxa vida, mas por que eu perdi essa coisa que me trazia tanta alegria? Isso que me trazia tanta satisfação? Por que eu tive que entregar isso a Deus? Pois é, Deus já está te treinando para o céu, para que você não fique amarrado, atrelado às coisas terrenas. Todos os prazeres, todos os bens, tudo vai ficar para trás. A única coisa importante é crescer em graça. O profeta Jeremias nos diz na primeira leitura, maldito o homem que confia no homem. O pessoal entende assim, né? Ai, meu Deus, a incultura bíblica é uma tragédia. Porque as pessoas pensam que a Bíblia está mandando você desconfiar das pessoas, né? Tipo, não confia em ninguém. Maldito o homem que confia no homem. Então, não confia em ninguém. Não é isso que a Bíblia está dizendo, né? Eu já vi até casamento entrar em crise por causa desse versículo. Porque pergunta, você confia no seu marido? Não, maldito homem que confia no homem. Não confio no meu marido. Tudo bem, há maridos e maridos, mas se ele reza de mão juntinha, a gente confia mais, né? Às vezes não, mas a gente tende a confiar um pouco mais, porque é honesto, é puro. A Bíblia não está falando disso. É que a concepção bíblica de fé é uma concepção muito profunda. Fé é se apoiar em alguém. Então, quando eu creio quando eu me apoio sobre Deus, quando eu construo a minha casa sobre Ele, quando eu tomo a palavra dEle como o meu firme fundamento. Eu confio quando eu sou uma espécie de prego pregado na parede chamada Deus. Isso é fé, quando eu me jogo nas mãos dele. E o contrário disso é a impiedade, é a incredulidade. Ou seja, é quando uma pessoa ela quer se garantir.
ela quer ter arrimos na terra. Quer dizer, não confia em Deus. A pessoa que crê mesmo, ela confia. Por isso que ela é desprendida. Aí ela vai lá, ajuda o outro. Aí a pessoa diz, nossa, poxa vida, mas eu te dei um gasto. Aí a pessoa diz, não, Deus tem Deus para dar, deixa isso para lá. A pessoa que tem fé, ela não está nem no futuro, nem no passado. Do passado ela se livrou pelo perdão. E do futuro ela se livrou porque ela coloca os seus pés no presente, ela está aqui e agora. E ela sabe que o seu ponto de contato com a eternidade é o momento presente. Então eu estou aqui. Quando eu vou rezar, eu estou aqui. E o meu ser está completamente despido diante de Deus. Eu não estou rezando pensando, ai, o que eu vou fazer depois, o que vai acontecer, ou no passado, ai, que me fizeram, olha, nada disso. Nem a ansiedade, nem o ressentimento, nada. Por quê? Como eu confio em Deus, eu estou lançado sobre Ele. E por isso eu invisto tudo no eterno. E eu digo para vocês uma coisa, é um negócio incrível isso. Parece que as coisas aparecem do nada. Quando Deus quer, e um homem tem confiança em Deus, é o que diz bem a Bíblia, não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Ou seja, você está fazendo a vontade dEle, e Ele está cuidando do resto. Isso é fé. Mas o homem incrédulo não consegue, se ele não tiver com uma roupa cara, se ele não fizer a viagem dos sonhos, se ele não puder fazer uma ostentação, parece que ele não é nada, ele não é ninguém. De fato não é mesmo, mas essas coisas não vão mudar o status de ninguém. O que nos dá valor é o eterno. Eu preciso mergulhar no divino. Jesus continua na parábola dizendo que há um abismo entre Abraão e os condenados. Depois ele pede para que Lázaro vá lá avisar os irmãos, ele diz, não, eles têm Moisés e os profetas. Mas se for um morto, vão ouvir. Não. Se eles não ouvem nem Moisés e os profetas, não ouvirão nem que um morto apareça. Isso é o seguinte. Se a palavra de Deus não é suficiente para você, saiba, você será condenado ao inferno. É simples. Se você não quer ouvir a palavra de Deus e a pregação da igreja, e a nossa missão aqui é essa, é pregar, sem muito espalhafato. Se isso não bastar para que você creia, se você precisar ficar tocando em coisas, pegando em coisas, você não vai para o céu. Porque a fé é o requisito fundamental. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que ter aquela fé que eu diga, Deus, mesmo que eu esteja sentado na porta como um mendigo, eu não deixarei de crer em Ti. Eu não vou perder a minha esperança. Mesmo que tudo dê errado, mesmo que eu seja humilhado, mesmo que eu fique inválido, eu estou aqui cumprindo a Tua vontade. Mesmo que eu esteja trabalhando e o meu trabalho não dê fruto humano, eu sei que algum fruto sobrenatural Ele vai dar por causa da minha fé no Senhor. Algum bem está saindo daqui, mesmo que eu não veja. Mesmo que as coisas não aconteçam, uma coisa já aconteceu e para mim ela é suficiente. O Verbo se fez carne e morreu na cruz em meu lugar.
Esse é o único fato que importa. O resto é incredulidade. Nós precisamos viver para o que é eterno. E deixar que as aparências desse mundo se desvaneçam diante dos nossos olhares. Que nada aqui possa nos impressionar. Nada. Porque as nossas almas estão voltadas para os bens eternos, que são os únicos definitivos.